Olá, meus queridos, eu sou Heloísa Benjamin, esse é o nosso Totalmente Podcast. Hoje a nossa conversa vai ser sobre um tema que tenho certeza que você vai ficar bem curioso, ou que você já até vivenciou, que é há males que vêm para o bem. E para conversar sobre esse tema, eu recebo hoje Rafael Zéu. E aí, pessoal, tudo bem? Elo, obrigado por me receber, estou muito feliz. Que bom, Rafael. Nós vamos falar sobre esse tema, há males que vêm para o bem. E existe uma teoria que diz que tudo que vem para nós, seja bom, seja ruim, vem para nos ensinar algo. Então, é necessário que fiquemos atentos, né, observando os detalhes, com cuidado, para ver o que aquilo vem nos ensinar. Então, Zé, essa conversa de hoje, você como é poeta, como é médico, né? E eu percebi nas suas composições que você consegue transformar fatos que eu acredito que foram reais, né, que foram da tua vida, em música, em coisa boa. E além de transformar em poesia, você consegue, através da música, ajudar muitas pessoas. Então, você é a melhor pessoa para falar para nós sobre esse tema hoje, Zé. Que é honra. Verdade que há males que vêm para o bem? Nossa, eu assino de cima a baixo, né, em tudo que você falou. Inclusive, obrigado pelo carinho. Significa muito para mim poder... Eu sinto que, enquanto médico e artista, em todas as suas vertentes, sempre foi uma coisa muito importante para mim cuidar do outro e poder ajudar as pessoas. Então, eu sinto que, no meio artístico, eu consigo ajudar de uma forma muito diferente, porque eu consigo, além de ajudar as pessoas através daquela mensagem, daquela música, daquela arte, eu me ajudo muito, porque eu preciso entrar numa autorreflexão, eu preciso... O que essa situação aqui me ensinou? O que eu aprendi? O que eu quero botar para fora? O que eu quero desabafar e que as pessoas saibam, que elas possam aprender e absorver? Então, eu costumo até dizer que é um superpoder. Então, partindo desse princípio, eu realmente concordo muito que há males que vêm para o bem. Porque eu sempre busco pensar que aquilo tem alguma funcionalidade. Por mais ruim que seja a situação, dor, angústia, ou quanto a gente se sinta mal com aquela situação, a minha mãe sempre foi de me dizer, meu filho, por algum motivo é para o seu bem. Né? Por algum motivo isso aqui é para a gente aprender alguma coisa. E até hoje eu sigo essa linha de raciocínio. Eu adoro pensar porque realmente quando o tempo passa e tu volta para aquela situação, tu pensando, caramba, se eu não tivesse passado aquilo, eu não ia saber isso que hoje eu sei que é muito importante. Então, eu concordo total. Na verdade, uma grande aprendizagem, né? Tudo que vem para nos ensinar, para nos deixar mais fortes, para nos mostrar o quanto nós somos capazes de superar, de vencer. E eu escutei as músicas do Zé, eu acompanho o trabalho dele, gente. E tem um single que o Zé lançou recentemente, chamado Me Beija Uma Última Vez. Todo mundo vai estar aí na tela, todo mundo vai acompanhar, todo mundo vai curtir no stream, né? Me beija uma última vez. Me chamou a atenção, Zé, um verso dessa tua música, desse teu poema, que para mim você é um grande poeta. Que diz assim: amava dormir no teu peito e cada parte de você, até enfim te conhecer. Sim. Então, Zé, fala um pouco para nós das tuas composições, dessa especificamente, que eu acredito que tem muito a ver com o tema de hoje, há males que vêm para o bem. Ai, sim, totalmente. É aquela história, né? Isso era para o meu aprendizado. Eu precisava mesmo ter aprendido. Não, mas é muito importante mesmo. E as minhas músicas, de uma forma geral, elas sempre têm um propósito pessoal e profissional. Nessa intenção de sempre pensar em que forma eu posso contribuir para a sociedade, para o mundo, para as pessoas através da minha arte. Então, Então eu busco sempre falar algo que foi muito importante para mim. Então eu tenho vários temas em música e esse tema de relacionamento não tem jeito, a galera gosta, né, de uma boa sofrência. E aí realmente eu passo bastante por essas coisas. E Me Beija Uma Última Vez é um single muito importante para mim. Ele é o 4º single do meu novo álbum, Caos, que vai sair
ano que vem, se Deus quiser. E eu estou muito feliz em lançar esse trabalho porque ele tem uma mensagem muito importante que retrata uma realidade que eu tive dentro de um relacionamento com uma pessoa narcisista patológica, né? O narcisismo ele é muito perigoso para a nossa integridade mental, para a nossa integridade física, e eu me vi muito nesse lugar. E essa frase, né, dessa música que você acabou de falar, eu acho que é a minha frase favorita, inclusive, né? Porque a gente acha que está bem, que está feliz, porque essa pessoa ela se transforma no teu mundo e ela simplesmente vira tudo o que tu mais gosta e de repente ela te descarta, ela te distrata, ela te trata como se tu não fosse nada, porque aquilo é realmente a índole daquela pessoa. Então, eu lembro de quando eu escrevia, eu botar essa frase, falei, cara, eu amava cada parte de você até enfim te conhecer. Porque a partir do momento que eu conheci, entendi quem era aquela pessoa, o que ela tinha feito comigo, eu falei, cara, não foi por essa pessoa que eu me apaixonei, eu não mereço passar isso aqui. Então, essa frase é uma coisa que me pega muito, eu amei que tu trouxe ela. Esse verbo conhecer, assim, de uma maneira mais clara, se nós fôssemos detalhar, quais seriam outras palavras que a gente poderia usar para esclarecer esse conhecer? Como foi que você diz, então, até enfim eu te conhecer? Então, você não conhecia. A impressão que dá é na hora que tu... Nossa, eu não conheço nada dessa pessoa. Essa pessoa dormia do meu lado o tempo todo. E, na verdade, eu nunca conheci, porque... Depois, eu parei para estudar muito sobre narcisismo depois dessa experiência. Porque foi uma longa experiência, com mais de uma pessoa, inclusive, mas essa que me motivou essa música. Foi o que me chamou mais a atenção. E eu parei para ver como eu era uma pessoa muito vulnerável a esse tipo de conduta e de pessoa. Porque eu era uma presa fácil. Porque carência ou vulnerabilidade. Eu sou uma pessoa muito expressiva, então é muito fácil de entender o que eu gosto e o que eu não gosto. E é muito difícil, porque realmente a gente não conhece, a pessoa se transforma no que você quer. É a conduta do tipo de pessoa narcisista. Então ela vê o que você gosta, quais são as suas vulnerabilidades, teus gostos, e ela se transforma naquilo para virar totalmente atrativo para você. E no final das contas, aquela pessoa não é nada daquilo. Ela atuou, ela encenou, ela fingiu. Então, a impressão é essa mesmo, de que a gente não conhece. Porque, na verdade, essa pessoa, por exemplo, que eu fiz, quando eu descobri, eu falei, eu não conheço essa pessoa. Um fato que você diz assim, não, quando aconteceu isso, eu comecei a enxergar que não era o que eu conhecia antes. Um fato, assim, que a gente pudesse exemplificar. Olha, nesse exemplo do contexto em que eu estava dentro desse relacionamento, era uma pessoa que me tratava a pão de ló, como dizem, era uma pessoa assim que me colocava lá em cima, então era muito carinhoso, muito atencioso, muito solícito, me transformava no mundo dele e eu ficava tipo, ok, eu encontrei aqui uma felicidade muito importante, eu tenho esse significado para essa pessoa e essa pessoa tem para mim. Perfeito? E aí, quando eu lembro em específico, logo que eu terminei com ele, porque eu via que tinha alguma coisa errada, eu falei, olha, não, vamos melhor a gente separar, e ele ainda lutando ali para voltar e tal. Meus amigos ficaram vendo coisas e trouxeram para mim, né? Porque Belém Belém é um ovo, todo mundo sabe, as pessoas que me conhecem, graças a Deus, tem uma boa galera aí que me conhece, e aí me trouxeram, olha, e fulano tava lá fazendo isso, assado cozido. Aí eu falei, por um acaso, não é essa pessoa que eu tava suspeitando? Aí fui ver que tava uma pessoa que era amigo, na verdade ele tava morando na casa da pessoa, prestava ali vários tipos de serviços para aquela pessoa, sexualmente falando, e tudo. Então assim, eu fiquei, nossa, eu nunca imaginei. Meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Meu mundo caiu muito nesse dia. Que foi o dia que eu escrevi Me Beijo uma última vez, inclusive. Eu lembro de... Eu tava tipo assim, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Eu tô muito triste e chega um ponto onde eu sinto, eu preciso escrever sobre isso. E aí eu peguei o meu violão e essa música veio muito rápido, porque ela é muito honesta, muito visceral. E foi exatamente como eu me senti. Eu ficava tipo, nossa, eu sei quem tu és, mas eu tô sentindo a tua falta. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Vem pra cá, bora resolver. E não, agora eu entendi quem tu és. Eu te amava enquanto eu te conhecia, da forma que eu te conhecia. Agora eu não te amo. Então, é uma temática muito complexa. Essa foi uma situação que me chamou a atenção. Curiosidade, eu ainda voltei com ele. Depois a gente fala. Porque eu sou um otário, eu resolvi voltar ainda com ele, sabendo, aceitei as condições. E aí ele foi e fez tudo de novo, já com outras pessoas, porque é um ciclo. Né? Uma pessoa que faz isso com várias pessoas simultaneamente. Então eu falei, quando eu entendi a dimensão de vez, eu falei, não, a partir de hoje, nunca mais. Eu tenho certeza que
algumas pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, devem se identificar com essa história, né? Eu conheço algumas pessoas, amigas minhas, que vivem uma situação semelhante, que mesmo nesse despertar, né, nesse conhecer, porque vai descobrindo algumas coisas que antes não sabia, ou que a outra pessoa mascarava, criava, né, aquele teatro, aquela personagem, e aí, mesmo sabendo, elas não conseguem se livrar. Elas aceitam aquela condição e aquela situação. Ou usam como argumento a ideia de que, não, eu vou ajudá-lo. Agora que eu descobri que ele realmente não é o que eu pensava, como eu amo, eu vou ajudá-lo. O que é que você acha? Eu vou transformar, eu vou mudá-lo. E quando você vê, a situação ainda continua, permanece, e você não consegue fazer isso. Então, muita gente, eu acredito que passe por histórias semelhantes. Sim. E você falou sobre narcisismo, Zé. Então, você que, além de grande poeta, é um médico, eu gostaria que você esclarecesse para as pessoas assim um pouco mais. Como é que a gente pode reconhecer que nós estamos convivendo com uma pessoa narcisista? Que nós estamos ali, né, sendo enamorados, encantados. Como é que a gente reconhece que convive com alguém? O narcisismo, a palavra, ela vem muito da mitologia grega do mito de Narciso, né? O que o mito de Narciso coloca? Ele era uma pessoa, né, que ele tinha um grande ego, um grande amor próprio. Ele era totalmente obcecado por ele mesmo. Se achava a melhor pessoa do mundo, era apaixonado pela imagem dele. E ele, consequentemente, botava as pessoas num último lugar, porque ele sempre estava em primeiro para tudo, de uma forma já muito surreal, uma forma muito exagerada. E aí a história é que um belo dia ele foi olhar para o reflexo dele na água e ele se apaixonou por ele mesmo, pelo reflexo dele, caiu enquanto ele se admirava e se afogou. Então ele morreu pelo próprio ego dele, pela própria questão. E aí foi criada a palavra narcisismo para tentar caracterizar pessoas que têm algo próximo desse perfil. Na medicina, perdão, os diagnósticos de saúde mental são muito complexos, porque eles passeiam em muitas coisas e características que são semelhantes. Mas enquanto narcisismo e pessoas narcisistas patológicas, eu acho que eu comecei a entender melhor depois da minha experiência que eu vivi. Nem tanto quanto médico, mas quando eu aprendi, estudei mais sobre, eu vi que geralmente, né, são pessoas que chegam com tudo. Existe uma coisa chamada love bombing. O que é o love bombing? É uma bomba de amor. Então é uma pessoa que ela chega: eu amei você, nossa, você é incrível, você te admira em tudo. E aí a pessoa está em tudo na tua vida, conhece a família, teus amigos, gestos de carinho, de cuidado. Então, aquela pessoa que cozinha para ti, te dá flores, uma cara. Então tu fica encantado por aquela pessoa. E já quer logo meter um relacionamento, já quer logo... Então, assim, hoje em dia, eu já vendo que isso é um padrão que se repete muito, desse love bombing. Quando eu já conheço uma pessoa, eu já, um dia desses, eu não estou muito em contato com pessoas nesse momento de relacionamento, que eu peguei mais esse período para me reconstruir, realmente aprender e tomar cuidado. Mas eu fui conversar com uma pessoa e o cara, tipo assim, ele falou logo assim: nossa, queria te dar um cheiro, tu mora com quem? Tu mora sozinho? Eu vou já ir. Posso? Aí eu: não, não, tu me mandou um oi, já quer dormir aqui, então, tipo, é meio assim. Ele já, porque uma pessoa ali vulnerável, mais frágil, ou carente, ou que está querendo algo assim, na mesma hora, vem. E aí a pessoa vai... Eu não sei dizer se essa pessoa era uma pessoa narcísica patológica, né? Patológica, mas é uma característica que é muito comum. E aí o que vai acontecendo? Durante a relação, chega um determinado momento em que tu vira nada para aquela pessoa. São pessoas também que se colocam numa situação de suposta vulnerabilidade. Então, lá em casa tá horrível, eu tô passando por isso, eu tô precisando de um dinheiro assim, e aí tem gente que dá. Tô precisando de um suporte aqui, assado, cozido, e aí tu fica com pena. Poxa, eu amo essa pessoa e essa pessoa tá precisando de um suporte, eu vou dar toda a minha atenção para isso agora. É tudo que eles querem. E aí quando tu já tá totalmente na mão de uma pessoa dessa, ela faz o que ela bem quiser. Ela pode te descartar, ela pode te trocar, ela pode fingir que tu nunca existiu, assim como ela pode ficar nesse ida e volta, te maltrata, ou te distrata, ou não te respeita, aí tu vai embora, vem cá, volta, aí faz de novo e vira um ciclo eterno. Então essas
essas coisas, né? Tanto o love bombing, quanto a mudança de comportamento, quanto esse gesto de vulnerabilidade, isso tudo costuma estar bem frequente nesse tipo de pessoa. Então, o narcisista, ele... é como se ele tivesse no comando. Ele monta suas estratégias. Às vezes, eu já li um pouco, já ouvi algumas entrevistas a respeito do assunto, e às vezes até a pessoa nem sabe, né? Que é. Ela não se reconhece como narcisista, às vezes nem sabe que tem esse termo. Mas acha que tá tudo bem, né? Que ela tá no comando, então ela monta estratégias, ela tenta te manipular de várias maneiras, se fazendo de coitadinho, ou se fazendo de eu tô no comando, mas em todos os momentos, mesmo se fazendo de coitadinho ou não, ele que está no comando. E aí, mas a nossa esperança é, como o Zé falou, que no mito o Narciso... Ele se deu mal, né? Se deu mal, como se... Aí envolvem vários outros provérbios, né? Ele morreu do próprio veneno, se admirando tanto que acabou e morreu, né? Esse mito, ele traz uma reflexão muito bacana, São né? Sobre essa muitas pauta. reflexões, Parece né? uma coisa simples, mas o fato dele se apaixonar pelo próprio reflexo, ignorar o mundo, se apaixonar por ele mesmo, cair, morrer afogado, isso diz muita coisa, filosoficamente falando, né? Meio que esse narcisista, ele se perde, né, em todas essas estratégias e artimanhas que ele monta para te dominar. E uma hora ele vai se perder. Mas, assim, é um recado, né, que o Zé esclarece através da música, das composições dele, da profissão dele, mas que fiquemos atentos, sempre em alerta. Você que nunca passou por uma situação dessa, que eu acho muito difícil, eu acho que todos nós já passamos, mas é preciso ficarmos alerta, né, atentos a quem nos ronda. Mas voltando para o tema, né, Zé? Esse narcisista que vai aparecer na minha vida, na tua vida, na vida das pessoas, ele vem ensinar alguma coisa, né? Como eu ainda falei ainda há pouco, no campo holístico, né? Agora a gente vai adentrar assim nesse confronto que eu ouço muito atualmente falar. Você que é médico sabe que na ciência médica tudo tem que ser testado, tem que ser comprovado, né, em muitos testes para poder ser liberado para a comunidade, para que as pessoas tomem um determinado remédio ou caracterizem alguma determinada doença. E aí a gente tem agora, no momento, as terapias integrativas, complementares, que é uma visão holística, uma visão geral do todo da pessoa, não só da parte biológica, científica, que a medicina já dá conta, já se ocupa, mas também da parte energética, né, das relações que existem até com outras vidas, algumas teorias falam, né? Sim. Então, inclusive o chazinho que tu trouxe pra mim, né? Com certeza. É de quê mesmo? Nós estamos aqui num chá muito bom, tá, gente? Que é morango com capim-cidreira. Olha lá. Olha, temos... é bom, é gostoso, é gostoso. Eu fico super bem com esse chá da fitoenergética, que é uma das terapias integrativas. E é uma cultura da Amazônia. Quem aqui na Amazônia nunca fez um chazinho, né? Nunca tomou... Então, isso está começando a vir para dentro da área médica, da área científica também. Está meio que num advento sobre isso, Zé. Como é que você vê, né, toda essa questão que envolve... Você considera no teu trabalho, você engloba alguma questão complementar ou não? É algo que eu acho muito interessante, é muito controverso na medicina. A gente tem a medicina oriental, a gente tem as terapias alternativas, holísticas e naturais. Muitos médicos são meio contra, porque se prendem muito no quesito científico ou não acreditam tanto na questão holística, energética, espiritual. Então isso varia muito, mas eu acho extremamente interessante. Então, inclusive, antes de começar, né, eu já estava, que isso? O que isso faz? Mas inclusive esse aqui, qual é a propriedade dele? Qual é a planta? Como é? Pois é, a gente tem aqui o morango, a gente tem capim-cidreira, né, uma parte de um composto de combate à ansiedade. Não está completo aqui. Combate à ansiedade eu já tomei, antes de começar, eu já tinha acabado o meu. Porque gente, receber o Zé, a gente tem que estar calmo aqui, né? Tá todo mundo nervoso. O tema é muito interessante também. E aí
tem tudo isso, né, que vem agora para ajudar. Mas como o nome diz, é complementar, né? Sim, sim. Eu costumo dizer que aqui na nossa região a gente tem uma questão muito cultural do uso de plantas, de ervas, de sementes, de grãos para tentar óleos minerais e naturais para tentar fugir do remédio do tratamento. Eu recebo direto no consultório. Ah, eu não tomo meu remédio de diabetes, eu tomo só o chá de tal coisa. E eu sempre converso com os pacientes o seguinte: é importante você experimentar. Eu acho que a nossa natureza, eu acho que a sinergia, o universo, as energias, tudo tem a contribuir algo com a gente. Mas, cientificamente falando, a medicina também tem essa função e isso não pode ser ignorado, né? A gente precisa, ali, às vezes, das medicações, precisa de procedimentos, cirurgias. Com certeza. Então, por exemplo, eu sempre converso com meus pacientes. Não adianta você tomar o chá de tal coisa para controlar a sua glicose, aí você não toma o seu remédio, vai ali comer um bolo com refrigerante. Não vai mudar nada, o chá não vai ajudar. É diferente se você for uma pessoa que tem uma dieta balanceada, que tem uma rotina de atividade física, está constantemente com o seu médico fazendo, né, o seu acompanhamento, e aí dá para manter, muitas vezes, só no chás, acompanhamento. Fora as outras terapias, né? A acupuntura é uma coisa que eu adoro, já fiz, eu acho incrível. Tenho muita vontade de saber mais sobre, inclusive, eu adoro. As massagens terapêuticas, a abordagem é mais holística mesmo. Eu tenho muita vontade de aprender, inclusive. Tudo vem para ajudar, né? Tudo vem para nos ajudar. Se tá funcionando, não, vai, né? Eu sempre digo vai. isso. Tá tomando tal coisa, passou a dor, então tome o chá. Tome, eu não vou contra. O importante é que você tá bem. Então bem isso mesmo. Nas ciências, posso dizer ciências porque existem também muitos testes já, como a fitoenergética que a gente estava conversando antes aqui, e que já foi liberada pelo Ministério da Saúde. O Reiki já faz parte do SUS, foi incluído nas terapias integrativas e complementares. A acupuntura também. Então, aos poucos, essas terapias estão adentrando a área médica. Então, por isso que eu te perguntei, né? Dessa aceitação dos médicos, dessa condução, dessa orientação, porque é necessário que a pessoa esteja muito ciente que elas são integrativas, ou seja, elas vão integrar um tratamento. São complementares, então elas vão completar. Elas não podem substituir, não é, Zé? É tipo a relação multiprofissional, né? É uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, na saúde mental, mas pacientes da saúde mental com transtornos de ansiedade, de pânico, bipolaridade. Eu sempre comento muito, ansiedade, depressão, eu sempre comento muito o seguinte: não adianta servir só aqui comigo. Não é importante sim você vir aqui comigo, médico, para a gente fazer uma triagem, ver como é que estão os seus exames, ver se algo está influenciando, uma abordagem medicamentosa se for necessário, mas, por exemplo, os remédios, eles não vão curar aquilo, não vão curar o teu sentimento, eles vão te ajudar a não sofrer tanto com eles, mas de que adianta você tomar o remédio e não fazer uma psicoterapia? Eu sempre bato muito nessa tecla. Os psicólogos são profissionais que eu tenho uma admiração gigantesca, porque eles ajudam, eu faço há anos, e eu amo, um beijo pro meu psicólogo. Porque a gente precisa aprender também a desenvolver a habilidade de canalizar os nossos sentimentos, não rejeitá-los. É uma coisa que ele sempre diz. Os sentimentos, inclusive ruins, negativos, desconfortáveis, eles precisam ser sentidos porque eles também nos ensinam. Novamente a pauta, né? A males que vem para o bem. Eu faço sempre uma metáfora sobre isso, falando dos meus pacientes diabéticos. Na diabetes, uma das consequências do descontrole é o comprometimento do sistema nervoso periférico. Então, os nervos, a sensibilidade. Então, é muito comum um paciente com esse tipo de consequência, que a gente chama de neuropatia diabética, eles terem lesões. Por exemplo, vai fazer alguma coisa na panela, está segurando ali, ele não percebe que está quente. E aí queima a mão em formas graves até, ou feridas importantes que eles não sentem, vira infecção, aí acaba chegando em graus importantes, até a questão de fazer amputação. Por quê? Porque eles não sentem a dor. Se alguém que não tem esse comprometimento neurológico, se eu for ali na cozinha assar alguma coisa, aí for pegar, imediatamente eu vou puxar a mão,
né? Por quê? Porque eu senti a dor e aquilo me alertou para eu sair, para eu tirar. Então, novamente, a dor, ela é uma sinalização de que algo precisa mudar, de que algo talvez não esteja fazendo tão bem. Um alerta. É um alerta. Então, eu acho que passeia muito por esse sentido, né? As terapias, de uma forma geral, as profissões, né, de uma forma multiprofissional. Então, a pessoa que tem, por exemplo, diabetes, é importante ela ir no endocrinologista, no clínico geral, ir no psicólogo para tentar ver de onde vem aquela compulsão alimentar, ir no nutricionista fazer um balanço, ir num personal trainer, um educador físico para fazer uma rotina de qualidade de atividade física e por aí vai. Então, tudo é o tem mesmo uma princípio. origem, né? A integralidade, né? Ir atrás dessa origem, né? Então, Zé, assim, nesse viés holístico que a gente está conversando aqui com as pessoas, nós dois aqui, voltando também numa questão que você falou, que apesar de tudo que a pessoa fez com você, como você coloca lá, o teu eu lírico na canção, você ainda voltou com a pessoa. Ai, não, tu vai entrar nessa pauta, né? E que você reconhece que parece que é recorrente essa situação, que já existem outros aí na fila com o mesmo perfil. Então, na visão holística, pessoas, Zé, realmente, né, acredita-se que quando uma situação se repete e a pessoa fica meio que escravizada naquilo ali, quando ela pensa que ela se libertou, vem uma situação e uma pessoa com o mesmo perfil fazer a mesma coisa. Então, enquanto nós não atentarmos para pelo menos reconhecer, ter a ciência, como você fez, sim, agora eu despertei, e aprender a lidar com isso, saber como se livrar dessa situação, resolver esse bloqueio, acredita-se que ela vai se repetir, inclusive pode se perpetuar e passar para outras gerações da família, para outras pessoas do sistema familiar. E aí, Zé? Né? Então, pensando nesse viés holístico, né? Nesse pensamento, nessa teoria que existe, que confirma o nosso tema de hoje, que é há males que vêm para o bem, né? O que você nos diz, assim, Zé, sobre isso? Você já se considera uma pessoa que resolveu esse problema ou você acha que ele ainda pode se repetir? Eu definitivamente estou numa fase de aprendizado sobre isso. Eu acho que... Nossa, eu concordo muito com o que você disse, porque eu acredito muito que quando a gente precisa aprender alguma coisa e a gente não atinge aquele aprendizado de uma forma que seja benéfico para a gente, a situação vai mudando de contexto, mas o princípio é o mesmo e vai acontecendo. E eu tive uma sequência de relacionamentos muito conturbados desde que eu me entendo por gente, assim. Só que acho que nunca tinha chegado num ponto como chegou nesse último relacionamento que motivou essa música. Eu, inclusive, estava ali com uma outra pessoa também que eu tinha me relacionado um pouco antes, depois acabei vendo também. E também era uma pessoa com atitudes narcisistas, mas eu acho que eu nunca tinha encontrado uma pessoa narcisista patológica mesmo, de uma forma tão esclarecida. Eu me vi em situações com essa pessoa que eram de histórias de violência, histórias de ameaças, de histórias de... Tipo assim, por exemplo, logo que eu terminei, né, porque eu já vi que ele já estava com outra pessoa e fingindo demência para mim, eu vi, e aí meses depois, essa mesma pessoa passou a mesma coisa que eu passei e me procurou. Falou, Rafael, oi, eu sou o ex do fulano e tal, não sei o que. Eu ouvi umas coisas, descobri umas coisas. Aí ele começou a falar, não, porque ele disse que ele é médico, que ele mora no apartamento. Eu falei, nossa, não. Primeiro que ele não é médico, ele é isso aqui. Médico, inclusive, sou eu. Esse apartamento aqui não é dessa pessoa, é de tal coisa. Então eu fui falando, meu Deus, para cada pessoa... Ele inventa um personagem, ele inventa uma coisa e se dedica 100% àquilo. Isso eu nunca tinha vivenciado. Então, quando eu me deparei com essa situação e eu entendi que eu tinha passado por isso, eu falei, agora não dá mais. Eu definitivamente, se eu não me cuidar, se eu não buscar melhorar e filtrar melhor, eu vou estar sempre nessa situação que é muito sofrida. Então, é totalmente o contexto do que a gente está falando hoje, né? Há males que vêm para o bem. Então, por exemplo, ter vivido essa situação por um bom tempo e que me machucou tanto,
hoje é uma coisa que eu consigo ressignificar através da minha música, né? Chamar a atenção das pessoas para essa pauta e pessoas que estão vendo aqui na nossa conversa que provavelmente em algum momento vão dizer: será que eu estou passando por uma situação semelhante com o que eles estão falando? E poder estar aqui falando sobre isso, e hoje já bem, não é uma coisa que me afeta tanto, mas é sempre um aprendizado, né? Então, eu queria muito trazer esse assunto. Estou muito feliz que a gente está falando dele hoje, porque é uma coisa assim, que eu já vivenciei bastante e estou em eterno aprendizado. Muito bem, Zé. Então, o Zé, o poeta, que eu acredito que nasceu com você, né? Você escreve desde criança, não é? O Zé é poeta, já nasceu poeta, né? Isso é uma vocação, eu vejo. Ele conversa com o Zé, o médico. Você usa essa tua poesia na medicina, a medicina da tua poesia. Como é que você faz para conciliar? Eu acredito que a medicina e as artes, diferente do que muitos pensam, elas andam muito juntas. A gente tem aí, por exemplo, a musicoterapia, né, como algo que salva muitas vidas ou melhora muito a qualidade de vida das pessoas. E é uma coisa multifatorial. Uma pessoa, um indivíduo, que é o que a gente escolheu cuidar como médicos e profissionais da saúde, né, de uma forma geral, ele não pode ser um CID, ele não pode ser um diagnóstico, ele não pode ser um remédio. Ele é um conjunto de coisas. Aquela pessoa, ela é o amor da vida de alguém, ele tem uma família, ele tem uma história. Então ele não chegou até ali comigo naquele dia com dor de cabeça, sei lá, 35 anos vividos, à toa. Essa dor de cabeça ela é algum resquício de toda a vivência daquela pessoa. E aí entra a parte espiritual, entra a parte energética, entra a parte de autocuidado, a abordagem psicológica, a medicina. Então isso é muito importante. Então quando eu consigo fazer, por exemplo, eu fiz aqui, no dia do show Histórias, que inclusive amo muito, foi incrível. Muito aqui obrigado. Na Casa Encantos, gente. Para quem não sabe, a Casa Encantos é um espaço que recebe os artistas. O Zé fez aqui um pré-lançamento, né? A Casa Encantos também trabalha com várias terapias, viu, gente? Massoterapia, auriculoterapia, musicoterapia, cantoterapia, hipnose clínica, muita coisa boa aqui na Casa Encantos. Que você vai poder ver aí na tela o contato, se você quiser, uma avaliação, se você quiser fazer um tratamento, você pode entrar em contato e vir até a Casa Encantos, né? Ser acolhido por essa equipe de profissionais que já atua há algum tempo aqui na Casa Encantos. Ela é um espaço assim multi, né? Para as artes de uma maneira geral. E para a saúde, né? Também. Com certeza, Zé, o foco é a saúde. E a música sempre como carro-chefe aqui na Casa Encantos. Não, eu me sinto muito honrado de estar aqui, desde que a gente se aproximou mais, né, aqui com o Encanto de uma forma geral em todas as suas abordagens. Por exemplo, ter feito esse show, Histórias aqui, para mim foi muito significativo. Costumo dizer que foi um dos melhores shows que eu já fiz, porque a intenção era cantar as músicas. Inclusive, foi a primeira vez que eu cantei a minha música nova, Me Beijo Uma Última Vez, e falar por que eu escrevi elas, que nem a gente está falando hoje. Porque eu sei que aqueles temas, eles são temas muito relevantes para muitas das pessoas que estão ali, que acompanham o meu trabalho. Então, poder cantar sobre aquilo, fazer as pessoas sentirem, que a música faz a gente acessar o nosso sentimento de uma forma muito mais fácil. Você vê uma cena na televisão sem nenhum som, nenhuma música, ela pode te impactar em muito, com certeza. Mas se ela tem um fundo musical que casa com aquela cena de forma proposital, a gente atinge muito mais fácil o sentimento. Então, quando eu consigo fazer essas misturas, eu amo. E eu amo porque muitos dos meus pacientes, uma curiosidade, muitos dos meus pacientes, eu não sou uma coisa que eu, por exemplo, o paciente está lá e eu digo, eu sou cantor e ator também, e compositor. Não, eles descobrem isso à medida que eles vão lá no meu Instagram, e eu não escondo, só não fico falando. E eles gostam muito. Então, por exemplo, aqui eu tenho certeza que alguns pacientes vão olhar para ver. Vão descobrir. Meu inclusive, médico. Venham, olha, minha recomendação oficial. Venham aqui para Casa Encantos, que eles têm uma série de coisas boas para oferecer para vocês. E a gente acompanha junto lá do consultório. Então, Zé, eu também passo por uma situação semelhante, né? Eu sou professora de língua portuguesa da rede estadual e municipal. E sou cantora da Casa Encantos. E sou terapeuta aqui também. E quando as pessoas me veem atuando como professora em sala de aula, elas não conseguem relacionar com a cantora baronesa, que é todo um arquétipo que foi criado
Foi de maneira não proposital, foi assim, mas que ficou e que, de certa forma, carrega uma importância, né, na minha imagem dentro da Encantos, da casa. E as pessoas olham assim e dizem, meu Deus, eu te vi cantando e eu não... E agora eu estou te vendo aqui na escola, parecem duas pessoas diferentes. Nós, artistas, nós temos essa habilidade, né, de poder atuar, não deixa de ser, de ter essa profissão, médico, professora, e ser artista também. É a nossa terapia, né? Nos ajuda muito. Inclusive, agora no Círio, nós tivemos num palco, né, na Avenida Presidente Vargas, em que nós cantamos e houve um balé aéreo com um circo, com um coral de canto gregoriano, toda uma concepção artística, um espetáculo em homenagem à nossa Nazinha, Nossa Senhora de Nazaré. E, para mim, assim, é algo que eu faço com muito prazer e que me sustenta. Então, eu acredito que para você também a música seja essa sua terapia, né? Essa válvula de escape. E nós indicamos a todos vocês que também procurem uma arte, que façam alguma coisa que te dê esse prazer, né? Que te recarregue. E a música, para nós, tem todo esse papel. A arte, de uma forma geral, né? Eu acho que... Eu costumo dizer que a arte me salvou e me salva todos os dias, porque eu amo ser médico, eu amo a minha profissão, mas, infelizmente, ainda é algo que a gente foca tanto no próximo, né, nos nossos queridos e amados pacientes, mas a gente não olha muito pra gente enquanto a gente faz isso. É muito fácil se esquecer enquanto médico, é muito fácil não cuidar de ti, não pensar nas coisas. Tem muita gente que foge dos problemas atendendo, porque a gente está pensando sempre em outra pessoa. E eu acho que a gente entrar numa jornada de autoconhecimento ao longo da vida é muito importante. E é aí que não apenas as artes, a psicoterapia, as terapias de uma forma geral, né? Mas a arte, ela é um grande aliado disso tudo, uma grande aliada disso tudo. Porque tem a fotografia, tem a pintura, tem as artes manuais, né? O artesanato, canto, escrita. E pra gente, né, o canto, assim, eu não sei tu, acredito que sim, mas quando eu canto, parece assim, quem canta seus males espanta, tá aí outro, né? Outro tema que nós já trabalhamos aqui, quem acompanha Totalmente Podcast, foi o nosso primeiro tema, Zé. Foi? Quem canta, seus males espanta. Olha aí, o link, já vão assistir, ó, o link. Quem ainda não viu, veja aí todos os nossos podcasts, inclusive quem ainda não se inscreveu no nosso canal, faça sua inscrição, né? Acione o sininho aí e dê um like também nos nossos vídeos, nos ajudem a prosperar esse canal, gente. Vamos que vamos, curte aí, compartilha. Mas, Zé, assim, nós estamos falando sobre esse nosso tema de hoje, a males que vem para o bem. Muita gente já se reconheceu na tua história, inclusive na temática de hoje. Eu tenho certeza que está todo mundo querendo ouvir a tua música, está todo mundo curioso, me beija uma última vez, querendo. Então, eu vou pedir para o Zé falar para todos vocês a agenda dele, o que está projetado aí, e que ele cante para a gente um pouquinho. Que honra, com certeza, com certeza. Eu estou muito feliz, eu quero agradecer o convite, a oportunidade, mais uma vez, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, de verdade mesmo. E eu estou muito feliz de lançar esse projeto, de falar sobre esse assunto. Eu acho que, como algo que eu vivenciei mesmo e entendi o quanto aquilo pode comprometer a nossa integridade física, mental, e muitas pessoas se acabam após isso, né? Tipo, de uma forma geral e ininterrupta, às vezes. É muito bom poder trazer esse assunto através da música. E eu cantei aqui pela primeira vez essa música ao vivo, então... Fale também, Zé, para o nosso povo que acompanha a gente aí, desse teu projeto, do que tem aí pela frente para fazer. Então, eu estou trabalhando no momento no meu quarto single, né? Me Beija Uma Última Vez, que está saindo agora. E ele é um single do álbum Caos, que é o meu álbum de estudo, oficialmente álbum mesmo, que eu estou fazendo com o meu produtor Fonso. Um beijo, Fonso, te amo, você sabe. E eu quero trabalhar esse álbum com uma temática que falam situações caóticas da minha vida, que eu tenho me inserido muito, e essa definitivamente é uma. E estou muito animado, se Deus quiser vão vir alguns shows em breve, estamos com algumas coisas em mente. Nossa, o povo vai ficar aí curioso, fiquem atentos, acompanhem o Zé, né? Quem ainda não acompanha, para poder ficar sabendo de toda a agenda, de todo o trabalho que ele desenvolve, gente, aqui em Belém, que é maravilhoso, maravilhoso, gente. Me disse que não tinha forças,
E ainda assim me abri pra ti. Deixei entrar tu e as tuas coisas. Nos meus bloqueios dei fim. E agora eu me vejo aqui, chorando pelas mentiras. Mas sabe o que mais dói em mim? É que eu ainda te amo e te quero. Me fala só mais uma vez, que vai ficar até o amanhecer. Tu é a melhor parte do meu dia, baby. Que o mundo brilha só porque vem me ver. Me beija uma última vez. Enlaça os dedos nos meus dedos. Amava dormir no teu peito. E cada parte de você, até enfim te conhecer. A minha voz de centavos, mas valeu. Obrigada, Zé. Gente, acompanhe o trabalho do Zé. Quero te agradecer por participar, por aceitar o nosso convite, dessa conversa tão bacana e, ao mesmo tempo, tão esclarecedora para muitas pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui do Totalmente Podcast. Muito obrigada, Zé. Obrigada prazer mesmo. Enorme. Eu que agradeço o convite, eu amei. Por mim, a gente ficava aqui. Tu sabe que a gente no off continua aqui, né? A gente ia conversar aqui eternamente, mas obrigada. Obrigado mais uma vez por me receber, ó. Então, meu povo, há males que vem para o bem. Fique atento.